Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meus queridos, nós estamos fazendo aí uma série de vídeos falando sobre a questão extraterrestre, né? E eu diria que talvez um dos grandes problemas que a existência de outros seres trazem à humanidade é porque nós somos muito ávidos em criar conceitos. E no momento que a gente cria conceitos, nós também criamos os preconceitos. Para quem não me conhece, eu sou o Robson Macias. Eu sou praticante da exognose, da exofilosofia e da exoteologia. Talvez alguma dessas palavras são conceitos estranhos para você, mas no nosso canal a gente procura levar muito a sério certas informações. Porque o que nós temos hoje, de um lado é a visão da ciência, de outro lado é a visão mítica, a visão meio que esotérica dessa questão da existência de vida, de seres. Antes de continuar o nosso assunto, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, toque o sininho de notificação, tá? E nossa meta é chegar até pelo menos ao final do ano, não é ambiciosa, mas a gente quer menos chegar a 100, né? Veja só, até o final do ano. Se der para ter mais, né, a gente só pode contar com você do outro lado. A gente não pode fazer muita coisa a não ser pedir, né, isso a você. No vídeo que eu fiz anterior, eu estou tentando seguir uma lógica, o que é muito difícil, dado que esse assunto é espinhoso, meu amigo. Esse é um dos assuntos mais espinhosos que existe. Porque se de um lado existe essa busca desenfreada para saber se tem vida além da gente, dos humanos, por outro lado, há também uma certa mistificação deste tema. A maioria dos livros que você encontra geralmente falando sobre assuntos são geralmente livros espiritualistas, esotéricos, e que começam a plasmar uma ideia que, ainda que tenha o seu quê, tá, de verdade, acabam por prejudicar toda essa análise, né? Hoje existe muita gente séria nesse assunto, mas existe muita gente mentindo, muita gente fantasiando, né? Muita gente criando ideias errôneas na cabeça. Dado porque nós, seres humanos, como temos que nos comunicar, a gente tem que criar, verbalizar, criar palavras, e aí a gente tem que criar conceitos. E aí que quando a gente cria esses conceitos, é um tanto perigoso. Por quê? Porque a criação de conceitos acaba criando rótulos, né? E rótulos são sempre um perigo imenso para toda a nossa reflexão. Mas a gente não tem como não usá-los, que seria extremamente difícil de explicar algumas coisas.
É, eu disse que o grande, talvez o grande X da questão esteja em primeiro na cosmologia que nos foi passada, né? Em que essa nova cosmologia abandonou tudo que tinha para trás, alegando que aquilo ali era tudo bobagem, não tinha sentido de ser. Então criaram uma cosmologia em que o universo é, é muito vasto, é muito grande, né? Contendo galáxias, além das galáxias. Opa, desculpa, gente, é trovão, relâmpago, no norte do Pará. Eu me assustei. Né? Nossa, pensei que era uma outra coisa. Né? Mas aqui no norte chove bastante, gente. Tá? E confesso para vocês que se há uma coisa que eu tenho medo é de trovão e relâmpago. É incrível isso. Mas é o que eu estou reproduzindo para vocês. Né? Nem vou fazer corte aqui. E se vocês verem eu me assustar de novo, é porque a coisa tá pesada. Né? E aí, a cosmologia nova criou universos, galáxias e um monte de coisa aí. Sempre a bilhões, bilhões de anos-luz, tal, e aquela coisa toda. Então, nós crescemos com essa crença. Né? E a ciência, ou a pseudociência, vem com isso. Aí tem os fundamentalistas científicos que né, nossa. Bem, a cosmogonia nós recebemos da tradição judaico-cristã. Então, portanto, o que a gente pode dizer para vocês? É que nós fomos doutrinados a ver determinadas coisas, tá? A fazer uma leitura da realidade muito manipulada e é o que nós temos. Tá? É o que nós temos. Existem muitos conceitos para a gente tentar colocar, né, no mundo de hoje. Né? Então tem o conceito de dimensões, então as pessoas falam, os seres vivem em dimensões, outros dizem que é nos multiversos, outros chamam de realidades paralelas ou mundos paralelos. Né? Então, esses conceitos em si, muitas vezes, são amplos demais. Né? Então, uma coisa que vai sendo usada demais vai perdendo o sentido. Então, o conceito de dimensões, né, multiversos, realidades paralelas, mundos paralelos, isso são palavras ou conceitos que estão aí no dia a dia da gente. Tá? E quando você vai falar de seres extraterrestres, você vai no meu vídeo aí anterior, não sei se é um ou dois, em que eu faço uma explicação muito razoável sobre essas coisas. Né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, tudo que a gente está tentando fazer aqui é levantar hipóteses, possibilidades e, sinceramente,
busca algum vínculo de sintonia. Muito bem. Eu também mostrei para vocês, num vídeo anterior, falando sobre a encantaria, né, brasileira do Reginaldo Prandi, Reginaldo Prandi. Eu mostrei para vocês aquela foto, né, da chamada Terra Oca, onde existe uma cidade chamada Agartha, ou Shambhala. Dizem que os seres que estão lá eles são seres que seriam os verdadeiros donos do mundo, né? O governo oculto do mundo seriam eles, né? Então, confesso a vocês que nunca vi nada nos céus. Assim, nave, ou alguma coisa, um OVNI, ou alguma coisa assim. Eu sei da existência de seres que não são terrenos pelos contatos que comecei a ter com os seres que se denominam Sófos, Fós e Teófos. Né? O que são eles? Eu, sinceramente, se você me perguntar para dar uma definição, eu não sei. Eu só sei dizer para vocês que eles disseram para mim o seguinte: nós chegamos e ancoramos nossa carruagem na quinta realidade, né? E começamos a fazer um processo de comunicação, nesse caso comigo, e eles enviam bytes de informação, uma espécie de download, né? Não tem nada de êxtase nem de manipulação. Eu recebo as informações e vou escrevendo, e quando eles querem interromper, eles interrompem, e quando eu quero interromper, eu interrompo também, porque há liberdade nisso. Tá? E talvez para a gente entender um pouco de como nós fomos manipulados, tanto do aspecto cosmológico como do aspecto cosmogônico, é preciso também a gente entender a questão antropológica, porque se nós não entendermos o terrestre, como nós vamos entender o celeste? Né? É como que Jesus falou no Evangelho, né? Se eu falando de coisas da terra vocês não conseguem entender, imagine se eu falar das coisas celestes, ou, isto é, se eu falar das coisas do pleroma, das dimensões superiores, de outros mundos, de outras realidades. Né? Você imagina naquele período, se Jesus começa a dizer, né, olha, existe realidade aqui, existe realidade ali, tudo. Né? Eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar novamente, que o que está muitas vezes em jogo talvez seja o nosso modo de ver
a nossa realidade. Então, suponha que um belo dia você despertasse e descobrisse que você está vivendo num universo chamado Universo Terra, tá? E que você habita bem aqui nessa região, né? Essa região bem aqui, que eu vou aproximar agora. Que você está bem aqui, ó. Bem aqui, dentro desse espaço aqui, ó. Você se lembra da Terra Oca, aquelas entradas da Terra Oca aqui? Né? Eu, na minha humilde opinião, não discordo de que tenha seres morando embaixo da Terra. Não estou aqui questionando isso. Não vou entrar nesse mérito. Mas talvez a grande possibilidade da existência de outras terras não conhecidas por nós, tá? Tem essa aqui, tem essa outra aqui, tá? Aonde existem seres morando, por exemplo, nas terras de Vênus, tá? Nas terras de Pleiades, aqui, ó. Você já pensou nisso? Nas terras incógnitas ou nas terras celestiais? Daqui teria vindo Jesus? Não? Imagina se você, que existe a terra de Turban, Rastaban, Edastic, né? As terras de Maia, as terras de Mercúrio, né? Tudo isso aqui seriam terras, né? Que se você olhar, você pensa que se trata do quê? De planetas, né? Dá a impressão que são planetas, tá? Sírio, terra de Sírio A, né? Então você vai imaginando que um belo dia dissessem para você que você mora apenas numa parte deste vasto multiverso. Não é? Você já pensou isso? Não é? Neste caso, você estaria apenas morando aqui, ó. E que sempre disseram para nós que nós estamos aqui, que estamos procurando a existência de outros seres em outros lugares, né? Talvez isso assustaria muito mais você do que a ideia de que exista vida, manifestações de vida que não sejam especificamente nós humanos. E olha que eu já falei para vocês que o escritor, eu vou dar um nome dele aqui, porque eu não gosto de errar no nome de um escritor, né, de livro. O nome dele é Yuval Noah Harari, tá? Yuval Noah Harari. Tá? Acho que até
judaico esse nome. Então, esse homem diz no livro dele, Sapiens, que existiam aqui 6 tipos de raça humana, existiram em um período de mais ou menos 100 a 200 mil anos. E que esses seres foram sendo eliminados. Ok? Né? Foram sendo eliminados. Então, nós estamos aqui, por isso que eu chamo de Terra base do universo Terra. Tá? E por que eu chamo de Terra base? Porque às vezes as pessoas têm uma visão que é assim, tipo, a Terra, dizem alguns, já ouvi gente falando isso. A Terra é um nitrato de quase nada. Certo? A Terra é um nitrato de quase nada. E eu vejo a Terra muito mais além que isso. Eu vejo a Terra como o centro, tá? O centro do universo Terra. A Terra base é o centro do universo Terra. E a preocupação desses seres sobre o impacto da destruição da Terra base, seja por uma guerra nuclear, é porque ele sabe que se a Terra base for destruída, eles também o serão. Tudo desmorona no universo, gente. Não existe essa ideia que paira na cabeça de algumas pessoas que em determinado momento vai haver espaçonaves na Terra, né? E todo mundo vai embarcar e vamos embora, gente. Nós vamos morar agora lá em Marte, tá? Em Marte, nós vamos morar em Marte, colonizar Marte, porque a Terra vai acabar e o resto tudo vai ficar de pé. Existe um equilíbrio da existência da vida. Até no universo dos arcontes, o universo do demiurgo, ele sabe precisamente que se esse nosso universo Terra não pode acabar, porque o universo deles está em frangalhos, que é um universo paralelo ao nosso, né? Vamos chamar assim, de paralelo, uma espécie de mundo paralelo, de realidade paralela. Então, acabar a Terra seria o caos para eles também. Então, é preciso a gente ter essa noção de que a existência de muitos seres, quer fractais, quer factuais, mas são seres existenciais. Dentro dos seres existenciais, existem os grupos dos fractais e dos factuais. E daqui se ramificam várias vidas. Tá? E aí também tem o aspecto, diríamos assim, estético, né? Porque, com certeza, muitos seres se parecem conosco, ou se assemelham conosco, ou nós temos semelhança com eles.
Que lembrando que lá no Gênesis eles vão dizer: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nos outros vídeos eu vou falar de como a Bíblia, por exemplo, deixou resquícios de história da existência de seres, de outros seres que não são especificamente do Homo sapiens. Ok? Muito bem. Dito isso, eu vou aqui, tá? Eu vou dar uma baixada aqui e vou chamar aqui alguma coisa para a gente dar uma analisada. Tá? A antropologia diz o seguinte, que mais ou menos entre 13,5 bilhões de anos surge a energia matéria. Tá? Surge a energia, tá? A energia sutil, surge a matéria, os elementos da química, da física, ok? A gnose fala que, com a saída da Sofia dos domínios do Pleroma e seu impacto com o caos, criou uma explosão. Essa explosão é chamada por muitos de Big Bang. Tá? Certo? Eu estou fazendo aqui uma analogia muito, diríamos assim, muito teórica, para que a gente tente encontrar um caminho. Ok? Isso aqui não é a verdade absoluta, tá? Aqui não tem verdades absolutas. Verdades absolutas são os donos da ciência, dos dogmas religiosos. Esses caras aí sabem tudo. Há mais ou menos 4,5 bilhões de anos foi a formação do universo primordial. Surgimento do universo antimatéria do demiurgo. Tá? O filho de Sofia aqui. Há 3,8 bilhões de anos, surgimento dos organismos vivos, criação dos seres arcontes e outros seres pelo demiurgo. Aí começa o processo de criação. Tá? Inclusive, dentro desse processo do universo primordial, tá? Está também a criação do universo Terra, que eu não coloquei aqui, mas deixar claro isso para vocês. Tá? Há 3,8 bilhões de anos, surgimento dos organismos vivos, criação dos seres arcontes, tá? E outros seres pelo demiurgo. E há 6 milhões de anos, já, você vê que vai dar um salto muito grande, de bilhões para milhões. O último ancestral do homem, de homens e primatas, tá? Que é a primeira vinda desses seres ao planeta para a primeira intervenção deles. Tá? Há 2,5 milhões de anos, a evolução do gênero Homo na África, tá? Que foi chamado de Homo habilis. E aí é a criação do grande Éden que eles criam, do Grande Éden na África Central. Observem bem isso. Eles fazem a primeira intervenção, já existiam princípios de vida, organismos vivos, seres placentários, os lêmures. Eu não quis colocar tudo aqui, porque daria bastante coisa. Tá? Aí o ancestral dos... Há 2 milhões de anos, isso aqui, né, criação do Grande Éden na América Central. Aqui foi criado há 2,5 milhões de anos, criaram o Grande Éden na África Central, porque lá
já existia um certo embrião daquilo que viria a ser as raças humanas, ok? Há 2 milhões de anos, humanos se espalham na África para a Eurásia, é o período do Homo erectus, já fica em pé, tal, já, né, pega as coisas com a mão, não sobe mais na árvore, no sentido de, né, ele já anda de pé, como diz o povo. Né? Aí tem a criação do Gran Éden na América Central. Há mais ou menos 1 milhão de anos, nesse inteirinho aqui, aí você vai ver que aqui nesse bloco aqui é um pouco o que o livro de Urântia diz. Tá? Que mais ou menos há 1 milhão de anos surgiu Adão e Fonta, dando origem a um clã Andonitas, porque coincide com o surgimento do Homo erectus. Tá? Eles são descendentes dos primatas. São os primeiros humanos ditos assim, no livro de Urântia, é dito que eles são os primeiros mais perfeitos humanos. Tá? Tinham pouco pelos no corpo, tá? Tinham habilidades de vontade, tanto que eles abandonam o clã, tá? O Adão e Fonta, que são 2 gêmeos, e resolvem ir embora. Então, essa capacidade cognitiva da vontade os fez diferentes. Então, já há uma evolução cognitiva no processo. Tá? Quando surgem, há 500 mil anos, surgem os Neandertais no Oriente Médio. Criação do Gran Éden no Oriente Médio. Então, eles criaram 3 grandes Éden. Tá? Seriam terra, gente, como uma espécie de colônia em que eles estabeleceram ali para fazer os seus experimentos, elaborar o que eles iam fazer. Eles estavam aqui, tá? Buscando alguma coisa. Isso aqui não foi descoberto, por acaso. Eles viram, na Terra, né, tem ouro, então vamos lá. Foi uma descoberta assim, não. Eles vieram aqui, eles tinham determinadas intencionalidades e colocaram em prática. Quando surge o Gran Éden no Oriente Médio, já tinha começado a surgir, oriundo destes adonitas, a raça vermelha, laranja, amarela, verde, azul, índico, que é a mesma negra. Então surgiu as raças de cor. Apenas 2 cores aí foram completamente extintas, não conseguiram sobreviver. O resto ainda continua nos dias de hoje, mas não de maneira pura, porque houve cruzamento. Na verdade, houveram várias linhagens se entrelaçando. Tá? Há 300 mil anos, o uso cotidiano do fogo, primeiras experiências genéticas de mutação e evolução, surge o primeiro Adão e a primeira Eva, onde? No Grande Oriente Médio. Esses seres aqui foram criados a partir de experiência genética. Tá? O Adão foi pego de fora, provavelmente, tá? De um grupo aqui, tá? Dos Adonitas, colocado aqui dentro do jardim, dentro do Gan Éden, e a Eva surge dele. Tá? A outra possibilidade é que, segundo os sumérios, as tábuas da Suméria, uma fêmea Anunnaki deu origem a esse Adão aqui.
Tá? Os gnósticos, ao contrário, dizem que os seres chamados demiurgo ou os arcontes criaram o Adão, tá? E depois, tá, tiraram a Eva de Adão. Isso aí eu já tenho vídeos aí falando sobre isso, tá? Ok? Há 200 mil anos surge o Homo sapiens na África Oriental. Aí é o surgimento do Homo sapiens. Por que começa a surgir o Homo sapiens? Porque há uma intervenção desse grupo aqui, porque vai surgir, tá? A partir de Adão e Eva vão surgir os adamitas. Tá? E provavelmente a partir dos adamitas, chamado também de raça violeta, eles vão começar a se entrelaçar com as outras raças já existentes de seres humanos. Entre elas a raça nodita, a raça bandonita e a raça amadonita. Tá? Então, lá há 200 mil anos, já o Homo sapiens surge na África. Tá? Isso segundo, né, os paleontólogos, essa coisa aí, eu estou botando datas aí que eles dizem se aproximar disso. Eu, às vezes, creio que não dá para confiar tanto nessas ideias, mas a gente vai buscar um refúgio para tentar assimilar o que essas revelações gnósticas e as revelações do livro de Urante e aquelas que estão na Bíblia, né? O que é que elas podem nos dizer? Certo? Há 70 mil anos começa então essa evolução cognitiva com o Homo sapiens, né? Então o Homo sapiens começa um homem sábio. Então começa uma evolução cognitiva, né? Os sapiens se espalham a partir da África Central, começam a se espalhar. Tá? No livro de Urante, fala sobre a raça adansonitas, que são filhos de Adão e Fonta. Tá? São descendentes de Adão e Fonta, dos adansonitas, né? Da raça adônitas. Tá? São descendentes da raça adônitas. Tá? Então, aqui ó, já tem o livro de Urante diz que nesse período está surgindo essa aqui. Em torno de 40 a 45 mil anos, os sapiens povoam a Austrália. Aí já existe a raça adamita ou raça violeta, elevadores biológicos. E aí começa realmente um processo que aí o cruzamento dessa raça, com essa raça aqui, vai mesclando. Por isso que raça pura, não existe raça pura. Tá? Que as raças começaram. Existe apenas uma raça, que eu já falei aqui, um grupo, tá? De híbridos, que são os cainitas, tá? Que mantiveram a sua sobrevivência, seguindo uma ideia, tá? Seguindo um princípio deles, que era não misturar o seu sangue com outros grupos, porque eles perderiam, tá? Os cainitas vão ser lançados lá para a região de Nod, e lá já vão encontrar os noditas. Tá? É bom a gente prestar atenção nisso. E a relação dos cainitas com noditas vai fazer surgir um grupo de seres chamados Néfinis. O livro de Urântia vai dizer que nada tem a ver com anjos que vieram e cruzaram com mulheres humanas, né? Tá? Mas do cruzamento dos cainitas, que eram sangue
tá? Dos arcontes, dos demiurgos, dos Anunnaki, dos Elohim, seja como que você quiser chamar, tá? Com os noditas, que vinham da descendência, tá? De Adão e Fonta, os primeiros humanos mais perfeitos, tá? Segundo o livro de Urano. Aí quando surge a raça dos setitas, que é os descendentes aqui de Adão e Eva, né? Que aí os sapiens vêm povoar as Américas, aí há um cruzamento de adamitas mais adonitas. Aí cria-se um outro grupo ainda, tá? Mais evoluído no sentido, no sentido humano. Né? Então, há 13 mil anos, isso aconteceu há 16. Há 13 mil anos, a extinção do homem florensiensis. Tá? Florensiensis. Tá? Florensiensis. E aí o Homo sapiens é o único que sobrevive. O que aconteceu com as outras 5 raças de seres humanos? Foram completamente destruídas por serem mais frágeis, acabaram sendo destruídas pelo Homo sapiens. Porque os Homo sapiens, aonde chegavam, eles começavam a fazer um processo de extinção da coisa. Não é novidade nenhuma o que a gente vê hoje aí. Né? O Homo sapiens está matando os índios, mata negro, mata animais, destrói o planeta, destrói árvores, destrói tudo, porque é típico. Tá? E nós nem somos mais Homo sapiens, nós somos os Homo sapiens sapiens, que é o salto que vai dar, tá? É muito grande quando vai surgir aqui, ó, tá? Sobrevivente, né? Aí você vai ver que aqui há um intervalo. Aí começa há 12 mil anos a Revolução Agrícola. Há 5 mil anos, primeiros reinos e civilizações. Aí surgem o surgimento dos acadianos e sumérios, que vem exatamente da raça andita. Olha aqui. Tá? É essa raça andita aqui que vai dar origem a esse grupo aqui. E é aqui que começa a aparecer o chamado grupo, tá? Que eu vou botar aqui, os sapiens, sapiens, tá? Porque o surgimento da Suméria até hoje é um mistério, segundo os pesquisadores, não sabe de onde vieram e tal. Aí há 4 mil anos surgem outras civilizações, o surgimento dos egípcios, da civilização minoica, hindu, assíria, babilônia. Há 3 mil anos, tá? Há 1.500 anos surge Abraão, tá? Há 1000 anos surge Moisés, tá? E aí a Bíblia, gente, vai ser já escrita nesse período aqui, ó, de 1.500 anos antes de Cristo. Tá? Que vai contar a história da criação, onde eles vão narrar isso lá em Babilônia. Eles vão juntar os primeiros escritos lá no período da Babilônia. Agora você imagina, os caras que escreveram isso pegaram essas informações aqui. Como? Né? Evidente que eles escreveram a Bíblia baseado naquilo que eles tinham do quê? Dos sumérios. Tá? Dessa civilização aqui. Tá? Certo? Essas plaquinhas amarelas vai ser as intervenções que eles vão fazendo, tá? E aqui no futuro eles vão fazer a terceira intervenção deles, que é o surgimento dos supra-humanos, que serão os humanos
superiores aos sapiens sapiens, capazes de sobreviver no, na Terra, no universo Terra do futuro, tá? Que não será do jeito que a gente vê hoje. Por quê? Porque essa configuração vai mudar, gente. Né? As configurações vão mudar. Aí vai mudar por quê? Porque não há mais possibilidade deles continuarem mantendo essas coisas. Então eles vão criar uma situação, tá? E esse planejamento já vem de longe, estão planejando como é que eles vão fazer para que a verdade apareça. Uma forma que eles usam muito é soltar informações para se criar ditas teorias da conspiração. Por quê? Porque eles fazem as pessoas contarem essas teorias e passarem por mentira. Então, o que acontece? Essas teorias da conspiração são muito divulgadas, são rapidamente difundidas. Então, eles acharam um jeito de espalhar verdades com aspectos de mentira. Para quê? Para ser rapidamente difundido, depois eles próprios desmentem, mas depois eles próprios vão dizer que realmente era verdade aquilo ali. Né? Não há dúvida que o planeta está passando por um processo de transformação. O universo Terra está passando por um processo de transformação. Eles estão falando para nós, e já tem vídeos aí, você pode pesquisar no YouTube, em outros canais aí, que a esfera de dentro da Terra parou de girar e está girando ao contrário, fazendo o inverso. Enquanto a Terra gira assim, a esfera está girando ao contrário. Uma em sentido horário e outra em sentido anti-horário. Tá? E eles soltaram isso aí no vácuo. Pouca gente está prestando atenção nisso. Né? E aí, por trás disso está a mudança dos campos eletromagnéticos da Terra, dos polos. E com certeza, gente, vai haver uma mudança substancial biológica nos nossos corpos. Nos nossos corpos. E aí eu não estou fazendo aqui sensacionalismo, não. Estou dizendo que as pessoas começarão a... vão aparecer muitos sintomas nas pessoas, entre elas um alto grau de sensibilidade a ter sono, a ter sonhos. O clima vai mudar, vai ser alterado. Então é nesse sentido que nós devemos estar preparados. As crianças que irão nascer a partir de 2025, 2026 e por aí vai, já nascerão com determinadas características preparadas para essas mudanças que ocorrerão no campo físico, no campo químico, no campo biológico, tá? Na visão que a gente vai ter da realidade do universo, tá? As percepções das pessoas vão ser alteradas, porque o cérebro vai mudar. Eles vão ativar os outros, digamos assim, partes do DNA, que hoje só funcionam dois pares, e são um total de 12. Então eles vão ativar
tá? Porque isso aí é toda uma engenharia genética, isso gente, digamos assim, a tecnologia avançada. E essas intervenções eles vão fazer via campo astral, por quê? Porque é mais fácil. Eles não vão fazer intervenção física, a não ser no casos necessários, mas no campo astral eles vão fazê-lo, no campo psíquico, tá? Através do campo psíquico, através da aura, fazer esses processos de ativação, né? Agora, é evidente que, como toda mudança, algumas coisas vão acontecer que serão, diríamos assim, muito peculiares. E é aí que nós temos que ter bastante noção disso. O controle genético, o controle sempre houve na história da humanidade, gente, o controle genético da população. Tá? E aqui acolá eles inventam uma forma de fazer o processo de, digamos assim, de eliminar os grupos mais fracos, né? E fazendo que esse processo de evolução não é um processo espontâneo, é um processo provocado, sempre foi. Sempre foi. Tá? Então, dito isso, gente, eu quero encerrar esse vídeo, porque no próximo vídeo eu venho falar um pouquinho sobre os chamados seres intermediários e o que eles têm a ver com os extraterrestres. Tá certo? Então, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta, tá? Logo, logo, trazendo novidades para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.